Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa nova série aqui da NIT DP na Prática. Aqui nós teremos conteúdos na prática sobre o departamento pessoal, semanalmente, que vão ajudar você que é do departamento pessoal com dúvidas do dia a dia. Eu sou o professor Luciano Pimentel aqui da NIT e eu vou conduzir você nessa jornada de aprendizado e desenvolvimento. Aproveita e nos sigam nas redes sociais, no YouTube, no Telegram, no Facebook e também no Instagram. Nós estamos todos os dias postando conteúdos de qualidade que vão ajudar você que é profissional do departamento pessoal a crescer profissionalmente. E no episódio de hoje nós vamos falar de um erro muito comum no departamento pessoal, que é no cálculo de horas extras, e talvez você que está me ouvindo aí esteja cometendo esses erros. Então acompanha comigo, fica aqui até o final que você vai descobrir de qual erro eu estou falando. Horas extraordinárias ou horas extras, né? Você que é do departamento pessoal, esse que é um cálculo, um tipo de cálculo muito comum, uma rotina muito comum e tem um erro ali que a gente acaba cometendo e é muito comum quem está começando também não saber que esse erro existe. Hoje eu estou aqui exclusivamente para esclarecer essa dúvida e te deixar seguro agora na hora de fazer o cálculo de horas extras. Só para a gente passar um pouquinho sobre o conceito de horas extras ou horas extraordinárias vai ser toda aquela jornada complementar que o empregado, o trabalhador, ele acaba tendo que cumprir fora da jornada contratual de trabalho, tá? A jornada máxima hoje diária é de 8 horas e a mensal é 220, 44 semanais. Então, se você tem algum trabalhador nessas condições e ele ultrapassou essa jornada que ultrapassou vai ser considerada como horas extras, tá? Nesse primeiro momento agora nós vamos fazer um cálculo básico de horas extras e por isso que tem um quadro aqui atrás de mim que eu vou ensinar para você o passo a passo para a gente fazer um cálculo, tá? Então vem comigo. Muito bem, então como é que é feito o cálculo de horas extras? Primeiro você precisa saber o salário do colaborador. Nesse exemplo aqui eu quero usar o salário de R$1.000, tá? R$1.000, se você puder pegar papel, caneta, pega aí e vai anotando tudo, tá bom? Salário de R$1.000 e depois você precisa descobrir qual é a jornada mensal dele. Nesse caso aqui nós vamos ter a jornada de 220 horas, tá? Vamos supor que essa aqui é a jornada mensal dele, tá? E aqui você já pode fazer um cálculo básico, uma fórmula básica pegando o salário e dividindo pela jornada mensal. Então salário do trabalhador, você que é do DP sabe que barra é dividido, tá? Então dividido pela jornada você vai ter o valor, né? O valor hora desse trabalhador. Então qual é a quantidade de hora, quanto que ele recebe por uma hora de trabalho. Então vamos lá, 1.000 dividido por 220, faz aí na tua calculadora, pega aí para você fazer. Ó, celular serve para essas coisas, tá? Então pega aí R$1.000 dividido, vamos lá, por 220, você vai ter o valor de 4,54, você vai dar aquela arredondada aí, você vai encontrar o valor de 4,55, tá? Então bora preencher aqui a nossa fórmula, R$1.000 dividido por 220, você vai encontrar o valor de 4,55. Esse aqui é o valor hora que esse trabalhador recebe por cada hora trabalhada, tá? Isso aqui são números simbólicos para você se direcionar no seu cálculo, tá bom? Tá com papel e caneta aí, tá bom? Tá anotando tudo? Então vamos lá. Então nós já encontramos o valor da hora. Então cada hora que esse empregado, né, esse trabalhador, ele presta serviço aí na sua empresa, por cada hora trabalhada ele vai receber R$4,55, certo? Lá no artigo 59 da CLT, ele vai falar que para as horas extras, esse trabalhador ele vai receber pelo menos um adicional de 50%. E aí você vai verificar a sua convenção ou acordo coletivo se ela determina um percentual diferente, mas você vai começar com 50%, tá? Todo adicional que a legislação determina, ele serve para penalizar a empresa, tá? Então, se o trabalhador hoje ele faz horas extras, o ideal é que ele não fizesse, tá? Por quê? Porque a jornada ela já foi pensada numa jornada máxima para não afetar as questões de saúde ocupacional do trabalhador. Então, se você tem muitas horas extras na sua folha de pagamento, você tem que tomar atenção para tentar reduzir ao máximo essas horas extras, tá? Porque isso não é positivo. De repente, você verifica como é que está acontecendo os processos, traz alguém para a equipe para reduzir isso, que isso não é bacana, tá? É importante que o trabalhador ele tenha aquele período de descanso, tá? Então, vamos lá, nós já encontramos o valor hora e nós já sabemos que o adicional de horas extras, tá? O adicional de horas extras com base na CLT é no mínimo de 50%, tá? No mínimo de 50%. Então eu já sei que para cada hora trabalhada eu vou acrescentar mais 50%.
Se você está fazendo esse cálculo numa calculadora, você já encontrou o valor da hora, basta você colocar mais 50% e aí você vai ter o valor de uma hora, tá? Considerando a hora extra, que vai ser o valor de 6,82, tá? Arredondado. Então, para cada hora, uma hora extra trabalhada, esse trabalhador ele vai ganhar o valor de R$ 6,82, tá? Por quê? Porque eu já adicionei aqui, já acrescentei o adicional de horas extras que esse trabalhador vai ter direito. A partir de agora, você vai fazer o quê? Você vai fazer o seu apontamento, né? Você vai verificar ali os sistemas de ponto, ou até mesmo o ponto manual, e verificar o total de horas extras que esse trabalhador fez durante aquele mês, tá? Vamos supor aqui que esse trabalhador, para fins do nosso exemplo, ele fez um total de horas extras naquele mês, tá? Ele fez um total de 2 horas, tá? Então ele trabalhou lá, você fechou o ponto e você descobriu que ele fez 2 horas de horas extras naquela competência. Então você vai pegar essas 2 horas que ele fez e você vai encontrar o valor que é devido para ele. Você já sabe que o valor de uma hora extra com o adicional é 6,82. Então você vai pegar esse 6,82 e vai fazer o quê? Vai multiplicar pelo total de horas que ele fez. Então o valor da hora extra, tá? Esse aqui já é... Deixa eu até colocar aqui para ficar mais didático possível. Então eu vou botar aqui, ó, 1 hora extra, tá? Então 1 hora extra dele, tá? 1 hora extra dele é 6,82. Então se ele fez 2 horas, eu vou pegar 2 vezes 6,82, que eu vou ter o total de 13,63, 13,64, tá? Você pode arredondar aí depois também, tá bom? Então esse aqui é o que ele vai receber de adicional naquela competência, R$ 13,64 por ter feito 2 horas extras naquele mês. Acabou por aí? Não, tá? Você precisa ainda calcular o DSR sobre as horas extras, tá? Você precisa calcular esse DSR e você vai usar aquela regra lá dos dias úteis pelos dias não úteis, tá? E vamos supor então que esse mês aqui ele tenha 25 dias úteis e 5 dias não úteis. Então você vai pegar o quê? O valor das horas extras, dividir pelos dias úteis e multiplicar pelos não úteis e você vai encontrar o DSR, tá? Então olha só, DSR sobre as horas extras vai ser o quê? Os dias úteis pelos não úteis. Então você vai pegar esse valor aqui, ó, 13,64, dividir ele por 25 e multiplicar ele por 5. E aí você vai ter o valor do DSR, tá? Faz o cálculo aí nessa calculadora. Então, 13,64 dividido por 25 vezes 5. E aí você vai ter o total do DSR, que é 2,72, tá? Então aqui eu encontrei o valor de horas extras que ele vai ter direito e também o valor do DSR sobre essas horas extras, tá? É muito importante que você faça depois, pode voltar, assistir novamente e repassa todo esse cálculo. É um cálculo rápido e básico sobre horas extras que você precisa saber, você precisa dominar, tá? E aí você deve estar se perguntando, professor, mas aonde é que está então o erro que você falou no início do vídeo, falando qual é o principal erro que talvez eu deva estar cometendo, tá? É disso que a gente vai falar agora. Então eu vou apagar aqui e a gente já volta para falar sobre isso. Volta agora e você vai descobrir qual é o erro que muitas empresas cometem na hora de fazer o pagamento das horas extras. Talvez você também esteja cometendo esse erro e não sabia até hoje, tá? Então fica aqui comigo, me acompanha, tá com papel e caneta na mão aí, vamos que vamos. Olha só, tanto a jornada de trabalho quanto as horas extras, elas são apuradas com base no sistema sexagesimal. Você já ouviu falar essa palavra? É uma palavrinha feia, né? Ou seja, ela é computada, para cada hora trabalhada, você vai ter o sistema sexagesimal, que é de 0 a 60 minutos, tá bom? Então você vai seguir essa regra na hora de tanto de compor a jornada, quanto também
de fazer a apuração das horas extras. Todo apontamento, toda a contagem de horas extras, ela é com base no sistema sexagesimal. O que é diferente para cálculos e operações, tá? Quando você faz cálculos, operações, adição, subtração, divisão, numa calculadora e até mesmo no sistema de folha, ele vai usar outro tipo de sistema, ele vai usar o tipo de sistema centesimal, que seria de 0 a 100, ó. Aqui a gente já vê a diferença. Então aqui, tanto para apuração de jornada como de horas extras, adicionais, etc., você vai usar o sistema sexagesimal. Só que na hora de você fazer cálculos, você não vai poder lançar esses códigos diretamente na folha de pagamento. Você vai ter que transformar ele para o sistema centesimal. E hoje eu vou te ensinar a construir uma tabela do sistema centesimal convertendo a hora sexagesimal. Olha aí, ficou uma coisa bem misturada, tá? Mas esse conceito é importante e você precisa saber. Então, se você for fazer aí na sua empresa o cálculo da sua folha de pagamento com base no sistema sexagesimal, você vai estar cometendo erros, tá? Você tem que fazer a transformação para o sistema centesimal. Não se preocupa, eu vou te ensinar a fórmula para você fazer essa transformação e a gente vai construir aqui uma tabela junto. Mas antes disso, olha só. Então, nesse sistema aqui de jornada de 60 minutos, você vai ter aqui, a gente fazendo aqui 1 hora, por exemplo, se a gente for desmembrar. Então, eu vou aqui ter 60, eu vou ter aqui 30, eu vou ter aqui 15 e vou ter aqui 45, tá? Então, esse aqui seria um relógio no sistema sexagesimal, tá? No centesimal vai ser diferente, olha só. Como ele considera 100, você vai considerar aqui o quê? 100, tá? Aqui vai ser 50 e aqui vai ser 25 e aqui vai ser 75. Olha só a diferença de um para o outro. Então, quando você estiver apurando a sua folha de pagamento, quando você estiver fazendo a apuração das horas extras, sempre que aparecer minutos, para fazer o cálculo, você vai ter que fazer a transformação desses minutos, tá? Para que você entenda melhor, eu quero dar um exemplo, então. Vamos supor que naquele mês, o empregado, ele fez 1 hora e 30 minutos de horas extras. Então, quando você fez a apuração do ponto, você contou as horinhas ali, uma por uma, você descobriu que ele tinha feito naquele mês 1 hora e 30 minutos, tá? Você descobriu que ele tinha feito 1 hora e 30 minutos. Se você pegar essas 1 hora e 30 minutos e aplicar no cálculo, conforme a gente aprendeu anteriormente, no cálculo das horas extras, você vai estar cometendo erro. Eu volto a repetir, tanto os sistemas de folha quanto as calculadoras, elas não entendem essa forma, você informando diretamente esse valor. Então você vai estar calculando errado. Então esse é o principal erro que as empresas cometem hoje. Muitas empresas fazem o fechamento do ponto e elas pegam e lançam diretamente esse valor no sistema de folha. E aí também você vai ter que ver se o teu parâmetro, se o teu sistema de folha ele não tem também algum parâmetro que permita que você faça já o lançamento direto das horas relógio. Se tiver, ok. Mas você tem que fazer depois a análise de folha. Você que é analista, você que está começando, você tem que conferir a folha de pagamento e verificar nessa contagem se aquele valor realmente está batendo conforme o cálculo que a gente apresentou agora há pouco. Não se preocupe, porque a gente vai montar uma tabela de conversão da hora sexagesimal para a hora centesimal. A gente vai montar essa tabela junto ainda hoje, tá? E você vai descobrir como fazer essa transformação sem medo. Então, se eu fosse transformar aqui 1 hora e 30 minutos para o sistema centesimal, eu ia encontrar esse valor aqui, ó, para que eu pudesse usar no meu cálculo, 1,50, tá? 1 hora e 30 minutos é igual, né, no sistema sexagesimal, é igual no sistema centesimal a 1 hora e 50, tá? Ou melhor, 1 hora e 50 não, 1,50, tá? Então, quando você for fazer aquele cálculo das horas extras, você vai, né, fazer essa transformação. Então, quando você for fazer a transformação, você não vai precisar se preocupar com a unidade de horas, tá? Acompanhe aí o raciocínio comigo. Você vai se preocupar em transformar a unidade em minutos, tá bom? Então, é a unidade de minutos que sofre transformação. Para isso, qual é a fórmula? Você vai pegar os minutos, tá bom? Que você apurou, tá? E dividir ele por 60, tá? É essa fórmula que você vai fazer. E aí você vai encontrar exatamente o valor
né, da transformação desses minutos. Então você conserva o valor hora e você vai transformar apenas os valores minutos na sua apuração. Vocês viram que no exemplo anterior que eu trouxe, no primeiro exemplo, eu trouxe o valor de 2 horas que aquele empregado tinha feito no mês. Então 2 horas é um valor que já está redondo, eu não precisei fazer transformação. Mas se no meu apontamento eu trouxer minutos, esses minutos, para que eu possa informar no sistema de folha ou para que eu possa fazer o cálculo em calculadoras, eu vou precisar transformar esses minutos em hora centesimal. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar os minutos, dividir por 60 e eu vou encontrar esse valor. Então pega a tua calculadora aí, já fez esse cálculo para ver se o que eu estou falando é de fato verídico? Faz o cálculo aí e me confirma se é isso ou não. Então bora pegar 30 dividir por 60, eu vou encontrar o valor de 0,5, sendo que o 0, né, eu vou substituir por 1, então eu vou encontrar aqui o valor de 1,5 e é esse valor que eu vou utilizar para informar nos sistemas de folha e para também fazer o meu cálculo, tá? Existe uma forma de você criar uma tabela, e aí você já pode, que é do departamento pessoal, eu sei que vocês gostam de ter tabelas aí para fazer a consulta rápida. Ah, professor, eu não quero estar fazendo toda hora na calculadora. Beleza, então você pode montar uma tabela de 1 a 60 minutos, já fazendo a transformação para a hora centesimal, tá? Como é que é feito isso? Não te preocupa que eu vou te ajudar a fazer isso, tá? A gente vai fazer isso juntos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui, eu vou apagar essa parte aqui para a gente fazer pelo menos alguns aqui juntos, para você aprender a montar a sua tabela. Então, vamos seguir aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma escala de 1 minuto, tá? 2, 3, 4 e 5. Tudo isso aqui é minuto, tá, pessoal? Aqui é uma escala de minuto, tá bom? E eu quero transformar ele para hora centesimal, tá? Como é que eu vou fazer isso? Dividir por 60. Então, tudo que está aqui eu vou dividir por 60. Então, pega a tua calculadora aí. Você vai dividir tudo por 60. Então, 1 dividido por 60, você vai encontrar esse valor aqui, tá? 0,16 ponto, né? Ele vai se repetir aí. E aí, 2 dividido por 60, faz aí nessa calculadora. Você vai encontrar 0,03 e ele vai repetir os 3 ali, tá? Você vai continuar fazendo o cálculo aí. Vamos lá, estou fazendo o cálculo aqui também, tá? Por 3 você vai encontrar o valor 0,05, tá? Você vai continuar fazendo, dividido por 60, vou encontrar 0,06, tá? E aí você vai, agora o último 0, 5 dividido por 60, você vai encontrar 0,83 e ele vai repetir os 3 aqui, tá? Ficou fácil, tá? Ficou fácil ou ficou difícil, tá bom? E aí você vai continuar aqui, tá? Você vai continuar fazendo esse cálculo até você chegar em 60 minutos, tá? Quando você chegar lá em 60 minutos, você vai encontrar o valor de 1 inteiro, tá bom? Que seria 1 hora, tá? Ficou difícil? Ficou fácil? O que você achou? Dá para fazer? Não dá para fazer? Professor, ainda continuo com dúvida. Eu não entendi muito bem como é que monta essa tabela. Agora que eu ensinei para vocês como é que monta a tabela prática, você vai ver aqui que as casas acabam se repetindo. Depois você vai ter que usar a regra de arredondamento, tá? Existe uma forma de você fazer essa tabela muito mais rápido, que é utilizando o Excel. Então eu vou compartilhar já minha tela com você e vou ensinar você a montar essa tabela muito rápido, tá? Então acompanha aqui comigo que agora a gente vai fazer isso junto. Então, se você tiver acesso a algum Excel aí, abre o Excel para você fazer junto comigo aí na tela. Eu vou compartilhar aí com vocês o meu Excel. 1 minuto. Excel na tela, vamos lá. Tô com o Excel aqui, é rápido, tá, pessoal? Coloco um aqui, coloco 2, seleciona e puxa, vai lá, puxa até 60, né? Foi. Então aqui seria a coluna de minutos, né? A coluna de minutos seria aqui, certo? E aqui seria a coluna centesimal, tá? Depois você pode fazer até mais bonitinho do que isso, tá? Tô aqui ensinando bem rápido, tá bom? Então eu vou criar uma fórmula básica aqui do Excel, que é igual, seleciono a célula que eu quero utilizar, dividido por 60, olha só. Então aqui ele já me deu o resultado da divisão. Eu posso clicar aqui no canto e puxar até o final, e quando chega lá no final eu tenho o resultado. Olha só que legal essas coisas que o Excel faz, né?
que eu posso fazer para ficar mais legal ainda? Eu posso já usar as regras de arredondamento do próprio Excel. Então eu vou aqui e vou tirar ali as casas excedentes, né? Olha só, eu vou deixar até 2 casas. Pronto! Muito bem, viu como é fácil aí o Excel, ele ajuda a gente nesse processo. Você já montou aqui a sua tabela, você depois organiza ela e aí você até imprime se quiser também, mas é bom não imprimir não, tá? Organiza ela, deixa ela aí, para você não cometer mais erros agora, sempre que for fazer o cálculo de horas extras. E se tiver minutos no fechamento de ponto, você vai ter que transformar aqueles minutos para o sistema centesimal, lembrando que o software de folha e as calculadoras, elas calculam com base no sistema centesimal. E aí, claro, pode ser que tenha uma exceção no teu software, pode ser que tenha algum parâmetro ali que permita que você lance diretamente o valor de horas que foi apurado conforme a hora centesimal ou a hora sexagesimal, né, com base nas horas de relógio. Se for o caso, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Então nós já descobrimos aqui, e aqui, né, a gente vai, você viu que ele já deu todos os valores arredondados, tá bom? Agora, para ficar muito mais claro, a gente vai voltar aqui, porque eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que vai nortear você agora aí para fixar esse conhecimento que a gente aprendeu aqui durante essa aula, tá? Lembrando que esse é um erro muito comum no fechamento de folha. Muita gente não sabe que tem que fazer esse tipo de transformação e acaba não seguindo essas regras. E isso vai dar diferença sim na hora de fazer o fechamento da folha de pagamento, tá? Acompanha aqui comigo na tela, no quadro que a gente vai fazer agora, 5 cálculos que vai exemplificar tudo que eu apresentei aqui nessa aula para vocês. Então, acompanha aqui comigo que eu vou fazer aqui com você o fechamento de ponto ali de uma empresa X, tá? A empresa ela tem 5 empregados, empregado A, B, C, D e E, tá? Cada empregado desse, na hora do fechamento de ponto lá, na hora que fizer o fechamento de ponto, ele apurou determinadas horas trabalhadas. Então, o empregado A, ele teve 1 hora e 30 minutos, tá? De horas extras. O empregado B, ele teve 2 horas e 45 minutos, tá? O empregado C, ele teve 4 horas e 47 minutos, tá bom? Isso aqui é fechamento de ponto. Você fez a contagem ali e fez o seu fechamento de ponto, tá? O empregado D, ele teve 3 horas e 55 minutos, tá? E o empregado E, ele teve 2 horas e 17 minutos, tá bom? O que você vai ter que fazer aqui agora, tá? Se você fizer o cálculo considerando esse valor aqui, que é o valor sexagesimal, a gente já falou aqui, tá? Sexagesimal é o valor aqui do relógio. Pensa no reloginho lá, tá? Pensa no relógio, tá bom? Esse aqui é o valor do relógio. Ficou legal meu relógio? Se você fizer o cálculo das horas extras, considerando, pode ser horas extras, pode ser um desconto também de atraso que o trabalhador fez. Se você fizer o cálculo numa calculadora, aplicando diretamente essa regra, você vai estar cometendo erro, tá? Eu quero pegar o valor hora que a gente encontrou lá no começo da aula. Você lembra aí, você anotou? Lembra do valor hora que a gente encontrou no início? Então, para a gente utilizar como base, a gente vai usar o valor hora que a gente encontrou lá no início, era 4,55, né? E o valor hora extra dele, considerando o adicional de 50%, tá? Era quanto? Era 6,82, tá? Então, esse 6,82 que a gente vai utilizar para fazer o nosso cálculo aqui, tá? Se você estava fazendo dessa forma aqui, utilizando, você possivelmente está fazendo da forma errada há muito tempo. E isso está prejudicando os trabalhadores, sim, na hora do fechamento, tá? Então, você, depois que acabar a aula, você vai lá, dá uma conferida, verifica se está tudo certinho e depois você corrige e faz as correções necessárias, tá? Vamos, então, fazer o cálculo considerando esse horário relógio para a gente ver qual é os valores que vai dar, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma tabela para ficar bonito. Não sou muito bom de desenhar, como vocês podem ver, mas bora ver como é que vai ficar aqui, tá? Então, bora fazer aqui, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai acabar usando aqui uma regra básica, tá? Regra básica da apuração das horas. Eu vou pegar 1,30
vezes o valor hora da hora extra, tá? Isso aqui é relacionado a 1 hora, a gente já encontrou isso no início. Então, 1 hora normal do trabalhador é 4,45, 1 hora considerando o adicional de hora extra de 50% é 6,82. Então, vou pegar o 6,82 e vou multiplicar por 1,38, tá? Pega a calculadora e faz o cálculo aí. 6,82 vezes 1,30, você vai encontrar o valor de 8, tá? Você vai encontrar o valor de 8,86, tá bom? Foi o valor que deu aí. Pode ser que por regra de arredondamento você encontre um valor diferente, mas se você fizer no Excel e puxar o arredondamento, você vai encontrar esse valor, tá? Então, 6,82 vezes 1,30, que é como você vai preencher aí, né? Você vai encontrar esse valor de 8,86, esse valor que você vai colocar aí, tá? 2,45 vezes 6,82, você vai encontrar o valor de 16,70, tá? 4,47 vezes 6,82, você vai encontrar o valor de 30,48, tá bom? Deu aí? Tá batendo com o cálculo que você tá fazendo? Vai fazendo o cálculo aí acompanhando, tá? 3,55 vezes 6,82, eu vou encontrar o valor de 24 e... cadê? 20, tá? Pessoal, eu fiz o cálculo antes da aula, tá? Por isso que eu estou fazendo rápido aqui, tá bom? E o empregado E, que ele fez 2 horas e 17 minutos de horas extras, vezes o valor da hora extra, que é 6,82, eu vou encontrar o valor de 14, tá? 14,80, tá? Se você está fazendo até hoje desse jeito aqui, você está fazendo errado, infelizmente, tá? Você está fazendo errado. Esse aqui é o jeito errado de fazer, tá? Errado. Esse aqui é o jeito errado de fazer. Mas não se preocupe que você vai aprender a fazer o jeito correto. A gente vai fazer já junto, tá? Então vai fazendo aí e a gente vai já fazer junto a maneira correta de fazer. Já fez o seu cálculo? Bateu? Então você vai para encontrar esses valores aqui, que é o valor já em reais. Você vai pegar direto o valor que foi feito no fechamento, você fez o fechamento de ponto, você encontrou essas horas aqui de horas extras, você pega e já multiplica direto pelo valor da hora extra, porque a gente já fez esse cálculo no início da nossa aula, beleza? Muito bem, então esse aqui é o jeito errado de fazer. Professor, mas qual seria o jeito correto de fazer, tá? Muito bem, então bora continuar aqui. Aí aqui a gente vai dar continuidade à nossa tabela, tá? Vou abrir aqui outra coluna. Vamos lá, tá ficando bonita a nossa tabela, vocês não estão achando? Vamos lá. E aqui seria, né, a gente vai fazer primeiro o quê? A transformação para a hora centesimal, tá? Então, para o sistema centesimal, a gente vai fazer a transformação. Então, o correto seria você primeiro fazer a transformação para depois fazer o cálculo. Então, lembra que a gente só vai transformar o quê? Que a gente já falou aqui. Você só vai transformar os minutos, tá? Se aqui eu tivesse alguma dessas horas apuradas que fosse um valor cheio, como por exemplo 2 horas, 4 horas, 5 horas, eu não preciso fazer essa transformação. Eu só preciso fazer a transformação quando tiver em minutos, tá? Qual é a regrinha? Você vai pegar os minutos e dividir por 60, tá? E aí você faz o arredondamento. Como a gente já fez a nossa tabela e eu já ensinei para você a fazer a tabela, pega a tua tabela aí, vai lá na linha 30, né, em minutos, e você vai ver que é 0,50. Então, a transformação da hora relógio para a hora centesimal, aí os minutos, você vai encontrar o valor, deixa eu ver se o azulzinho ficar legal aqui, você vai encontrar o valor de 1,5 ou 1,50, beleza? É essa a transformação. Mesma coisa você vai fazer esse aqui, pega 45, divide por 60, ou você pode pegar a tabela que você já construiu. Lá em 45 você vai encontrar 75. Então, aqui é 2,75, beleza? Continuando, 47 você vai olhar lá na sua tabela que você criou, é 0,78. Então, vai ficar aqui 4,78. O empregado D, ele está com 55 aqui, então você pega o 55, olha na sua tabela, 55 é igual a 92, então vai ficar aqui 3,92, tá?
E o último, 17, você vai lá olhar na sua tabela, 17 é igual a 28, tá bom? Então aqui vai ficar 2,28. Beleza, agora sim você fez a transformação e é esse valor aqui que você vai utilizar para aplicar aquela regra que a gente aprendeu no início da aula para apurar o valor das horas extras, tá? Então eu vou continuar aqui abrindo mais coluna, porque a gente vai fazer então esse cálculo e para você ver que esse é um erro muito comum, talvez você esteja cometendo aí, mas a partir de hoje você não vai cometer mais, e a partir de agora você vai fazer o cálculo correto dos valores que são devidos aos empregados. E mais, tá? E mais, verifica, sempre é bom verificar como o seu sistema está adaptado. Os sistemas eles trazem vários recursos. Pode ser que o seu sistema já esteja adaptado para você informar direto as horas de relógio. Se tiver, tudo bem, mas após o cálculo, vai lá e checa, confere. Não fica confiando 100% no que o sistema faz, você tem que saber exatamente como ele chegou àquele valor, tá? Então você vai pegar 1,50 agora para a gente encontrar o valor da hora extra. A gente já sabe que o valor da hora extra é 6,88 com adicional de 50%. Então 6,82 na verdade, vezes 1,50, você vai encontrar o valor de, faz o cálculo aí, você vai encontrar o valor de 10,23, tá? 10,23, isso aqui já está arredondado. Olha só como nós já estamos vendo diferença. Presta atenção, tá? Próximo, 2,75 vezes, né, ou 6,82 vezes 2,75, você vai encontrar o valor de 18,75, tá? Olha só a diferença, o reflexo que está dando, tá? Muito bem, o nosso próximo aqui, que deu 4,78, então 4,78 vezes lá a nossa hora extra, você vai encontrar o valor de 32,59. Você pode fazer aí nessa calculadora e acompanhar também o cálculo para ver se você está ou não fazendo da maneira correta, se os valores estão batendo. Pode ser que dê uma diferença aqui de arredondamento, mas tudo bem, é normal, tá? Dá uma diferença aqui de arredondamento. 3,92 vezes 6,82, você vai encontrar o valor de 26,73, tá? E aqui o último, 2,28 vezes 6,82, você vai encontrar o valor de 15,55, beleza? Olha agora aí a diferença, esse aqui é o jeito certo, é o jeito certo de fazer. É o jeito certo, tá? Então, talvez você estava aqui fazendo o jeito errado, mas a partir de agora você vai fazer o jeito certo, que é fazer a transformação da hora relógio para a hora centesimal e a partir daí proceder com o cálculo, porque eu já tenho falado desde o início da nossa aula que os sistemas de folha, os sistemas, né, de calculadora, eles calculam com base no sistema centesimal e não no sistema sexagesimal, que é em 60 minutos, tá bom? Olha só agora, para a gente fazer um fechamento aqui, deixa eu apagar essa parte aqui, quanto que esses empregados do A ao E deixaram de receber nessa competência aqui, tá? Vou abrir aqui mais uma coluna para a gente apurar as diferenças, tá? Então, você vai pegar essa coluna aqui, menos essa aqui, para a gente encontrar esse resultado aqui, tá? E aí nós vamos ver qual é a diferença que esses empregados estão deixando de receber no mês. Então, se eu pegar aqui 8,86 menos 10,23, eu vou encontrar o valor de 1,36, ó, reais. É isso aqui que esse empregado deixou de receber no mês, tá? Se eu pegar esse valor de 16,70 menos 18,75, eu vou encontrar o valor de R$ 2,05, tá? Se eu pegar esse valor aqui de 30,48 menos 32,59, eu vou encontrar o valor de 2,11, tá? Se eu pegar esse valor aqui de 24,20 menos 26,73, eu vou encontrar o valor de 2,52. E se eu pegar esse valor aqui de 14,80 menos 15,55, eu vou encontrar o valor de 0,75, tá bom? Esse valor aqui é o que os empregados A, B, C, D e E deixaram de receber naquela competência. Por quê? Por causa de um erro
de informação. Então, existem diversas nuances, diversas particularidades no cálculo da folha de pagamento, e esse aqui é um erro muito comum, mas muito comum mesmo. Se você, principalmente quem trabalha em escritório de contabilidade, se você pegar agora para analisar como é que você estava fazendo o cálculo, verificar os parâmetros do seu sistema de folha, pode ser que você esteja cometendo esse erro há muito tempo, tá? O que você vai fazer agora? Você não vai se desesperar, você vai parar agora e vai fazer da maneira correta. Fechou o seu ponto lá no sistema de ponto ou lá no seu ponto manual, pega os horários e faz a transformação, e depois da transformação você faz o cálculo da hora extra corretamente, tá? Se o sistema estiver adaptado, tudo bem, pelo menos você já tem aí, né, uma facilidade na hora de fazer o cálculo, mas é importante que você conheça o fundamento, e aqui na NIT você aprende com a gente a base, o fundamento, não só a prática é muito boa, né? E é por isso que a gente tem esse programa agora. A partir de agora você vai ter conteúdo prático, mas é importante também que você saiba o fundamento de como você chegou nesse valor, e olha só a diferença que os empregados deixaram de receber, e com certeza para eles fez sim alguma falta, tá? Se você for ver, as horas extras, elas refletem para tudo, refletem, né, elas compõem média de férias, compõem média de desligamento, média de aviso prévio, média de 13º salário. Então isso aqui a gente está falando aqui, e também e também compõe as bases dos encargos, né? Então a gente pode ver e fazer uma análise mais do DP estratégico, por exemplo, que o impacto ele acaba sendo muito maior, tá? Eu acredito que a partir de agora você não vai mais cometer esse erro. E nós vamos chegando ao final de mais um episódio do DP na Prática. Eu sou o professor Luciano Pimentel aqui da NIT, e eu encontro você no próximo episódio. Não deixa de seguir a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, entrar no nosso grupo do Telegram para receber conteúdo atualizado sobre o departamento pessoal. Então, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.